Vamos receber o nosso pregador, nosso apóstolo Marcos Paiva. Aplauda ao Senhor, aleluia! Glória a Deus. Como é que é ao vivo? O cara sai daqui, vai correndo e volta para cá novo. É assim. E assim a gente vai, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aumenta um pouquinho aí que eu não estou me ouvindo não, senão começa a gritar aqui. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, enquanto eu estava lá em Aveiro, eu ministrei uma palavra, mas eu já desejava ministrar ela aqui, então eu queria compartilhar essa palavra com você aqui nessa noite, amém? Prepara teu coração aí em nome de Jesus. E o título dessa pregação é: Por que não prosperar? Olha para o irmão que está ao teu lado. Olha para o irmão que está ao teu lado assim: meu irmão, por que não prosperar? Isso é uma pergunta, ok? Isso não é uma afirmação, isso é uma pergunta. Normalmente, quando eu vou ministrar, eu ministro sobre fé, ok? E fé, ela conquista, né? Ela atrai cura, ela atrai libertação, amém? Ela atrai recursos. Normalmente a gente fala sobre confissão, amém? Então a confissão, ela também vai desfrutar, vai destravar coisas. Nós falamos sobre realmente a manifestação da palavra, mas apesar de tudo isso englobar, né, e ter a participação na prosperidade, hoje eu quero falar de forma mais enfática sobre isso. Por quê? Porque a gente tem uma péssima ideia ou imagem na nossa mente sobre isso. E eu quero que você entenda um outro contexto, ok? Uma outra ideia, uma outra visão. Eu até comentei que quando eu voltei de Aveiro, que no aniversário eu estava orando, perguntando ao Senhor se era mesmo essa ministração que eu deveria ministrar lá. E aí no sábado eu fiquei ainda um pouco mais na indecisão. Por quê? Porque foi uma unção poderosa no culto. E aí eu não queria quebrar a unção do aniversário. Eu não queria, imaginar sexta-feira poderoso, sábado poderoso e no domingo ser um culto de ensino. Eu disse, meu Deus, tem que continuar na pegada da unção, né? Só que eu e você tem uma ideia das coisas e Deus tem outra, amém? Amém? Vou me esforçar aqui para você dormir e eu espero que você se esforce para você também não dormir aí, amém? Balança teu irmão aí, balança aí teu irmão e diz assim, meu irmão, você agora tem uma tarefa. A sua tarefa é não me deixar dormir. Mas não converse comigo. Desliga o seu telefone em nome de Jesus, bota no modo avião e se conecte com Deus, amém? Então vamos lá. O diabo vai fazer de tudo para você não prosperar. O diabo vai fazer de tudo para você não prosperar. E eu vou explicar a você por quê. Mas deixa eu concluir a história, né? Parei, o TDAH tá forte, tá repreendido. Tá repreendido, é porque eu tava falando uma coisa, vou para outra. Aí, e eu comecei a orar ao Senhor no sábado, sentado, orando, escutando o profeta Nestor ministrar, uma palavra poderosa. Eu disse, Senhor, o Senhor quer que eu pregue isso mesmo? Será que é isso que o Senhor quer que eu pregue mesmo? Ou tem outro assunto que o Senhor quer que eu fale, né? Se for para escrever agora de noite, o Senhor me diz que eu nem durmo, né? Eu passo a noite ali escrevendo, não sei, Senhor, me diga alguma coisa. E aí, durante a palavra, Deus foi falando comigo e me confirmando que era para falar sobre isso. Eu disse, então, eu entendo, vou respeitar e vou obedecer, Senhor. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas estou aqui em obediência. Sei que Joyce Antônio estava lá, o nosso irmão Will estava lá, minha esposa estava lá, a pastora Viviane estava lá. E apesar do tema ser prosperidade, a unção do Senhor se manifestou também naquele lugar. Então a gente percebe que não é como eu e você quer. Não estou dizendo que vai ser necessariamente assim agora, ok? Creio que seja feita a vontade dele. Mas qual é o intuito disso? É você entender aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, o diabo vai fazer de tudo para que você não prospere. E existe uma razão para isso. Vou dar um exemplo. O diabo ele vai fazer de tudo para que você fique doente. E por que você fica doente? Porque na medida que você fica doente, certo? Você não desfruta da saúde, você não desfruta de tempo. Você gasta tudo que você tem com remédio, medicação, tratamento.
A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos nessa vida e ela gastou tudo que ela tinha. Então veja que a doença, ela destrói não só a saúde, mas também a vida financeira da pessoa. Pode perguntar a qualquer pessoa que está perto de morrer se ela não trocava toda a riqueza dela pela vida. Ok? Então o diabo vai fazer tudo para você não prosperar. Ele trabalha para que você gaste seu tempo tentando sobreviver e pagar a conta. Amém? O diabo vai fazer tudo para que você perca tempo com isso. E a gente vai ver exemplos bíblicos que falam sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 5. Você vai colocar não, Varão? Deixa aí. Fica de boa. Manda por abrir a Bíblia hoje. Vamos trabalhar, amém? Abra suas Bíblias, seus tablets, seus telemóveis. E eu queria motivar a igreja também, em nome de Jesus, para você não esquecer que existe a Bíblia física, ok? Leia ela, para um dia você vai procurar lá na Bíblia física, né? Imagina que a perseguição vem antes do arrebatamento, e aí não vai ter mais internet, não vai ter, né, mais telemóvel, não vai ter mais Bíblia online. Como é que você vai ler a Bíblia? Você nem é acostumado a ler a Bíblia, você não é acostumado, né, a folhear. Abra a Bíblia em Gênesis, você não sabe onde é que é Gênesis. Então vamos ver a Bíblia, amém? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho. Vamos ler a Bíblia junto comigo. A única diferença é se sua tradução for diferente da minha, ok? A minha tradução é King James, se você quiser acompanhar, senão, vamos embora. Então, Êxodo 5, versículo 6 em diante. Fala assim: e no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos vão e juntem para si as palhas que necessitam. Todavia, exigirei deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos e por isso clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não preste atenção à palavra de mentirosos. Os feitores e capatazes foram e anunciaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei mais palha. Ide vós mesmos e procurai palhas aonde puderdes achar, porque não se diminuirá em nada o vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformar em palha. O que é que a gente entende aqui? Olhe para cá, deixa eu resumir. A Bíblia fala que Deus chamou Moisés e deu uma missão a Moisés: Moisés, vá até o Egito e diga a Faraó que para libertar meu povo, para o meu povo me adorar. E entenda que a adoração não é de escravo, amém? A adoração, ele é uma ação de quem é livre. Você só adora ao Senhor porque o Senhor libertou você. Então Deus disse: deixe o meu povo sair do Egito para que eles venham me adorar. E aí o povo começou a dizer: nós queremos adorar a Deus. Vamos sair do Egito, vamos até o deserto, vamos adorar a Deus. Você pode pensar mais uma vez: mas por que o povo não adorou dentro do Egito? Volto a repetir: porque no Egito o povo era escravo. Amém? E o escravo serve ao seu senhor. E naquele caso o senhor não estava sendo Deus, estava sendo Faraó. Então Deus estava dizendo: sai do lugar de escravidão para me adorar. Amém? Aí Faraó ficou indignado e disse: não, esse povo está sem o que fazer e por isso está querendo adorar a Deus. Por isso está querendo ir para a igreja. Por isso está querendo investir no ministério. Por isso está querendo orar e ler mais. Por isso está querendo investir no chamado. Por isso faz escola de avivamento. Já que eles estão fazendo tudo isso, vamos aumentar o trabalho? A partir de hoje, vocês não vão dar o recurso para eles produzirem os tijolos. A partir de hoje, eles vão ter que catar o recurso e produzir a mesma quantia que fazia quando a gente dava o recurso para eles. Resumo: aumente o trabalho deles. Por quê? Porque eles vão trabalhar mais e não vão ter tempo de orar, não vão ter tempo de ler, não vai ter tempo de ir para a igreja, não vai ter tempo de estudar. O diabo começou a ocupar o povo para que o povo não buscasse a Deus. A intenção do diabo, meu amado,
no seu trabalho, não é, por incrível que pareça, fazer você enriquecer. Mas, apóstolo, eu até ganho bem, mas está sobrando dinheiro? Pior que não. Como é que pode, né? Além dizia, eu recebia 2.000 euros, dinheiro, no outro dia acabava, como é que podia isso? Sabe por quê? Porque o dinheiro é seu, Senhor. O diabo, ele vai te dar um anzol, sabe? Tá lá a isca no anzol, você come, achando que está arrasando, mas está preso. A Bíblia fala que aqueles que servem ao Senhor, o pouco dele, o Senhor transforma em muito. E o infiel bota no saco como se estivesse colocando um saco furado. Como é que pode? Você vai guardar, vai guardar, vai guardar. Eu até consigo guardar, apóstolo, mas sempre acontece alguma coisa que eu tenho que gastar tudo. É claro, é o diabo dizendo, eu trabalho para ele. Porque se você fica bem financeiramente, escuta, se você fica bem financeiramente, você para de se aperrear com contas, correto? Você para de ficar desesperado com o trabalho, correto? E se você não está aperreado com contas, se você não está aperreado com trabalhos, se você não está aperreado em se acabar de trabalhar para fazer mais dinheiro, sabe? Não, tem que aumentar, tem que fazer hora extra, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar no sábado e domingo para conseguir juntar mais dinheiro e conseguir pagar as contas. Se você não faz isso, você foca a sua atenção naquilo que Deus chamou você para fazer. Você consegue focar tempo para a sua família. Você consegue dar atenção à sua esposa, ao seu esposo, você consegue cuidar dos seus filhos. Você consegue investir no ministério. Você não tem desculpa de dizer que não vai orar porque está cansado, porque você não está cansado, você está descansado. Você até trabalha, mas não está se desgastando lá. Então você tem tempo para buscar ao Senhor. Você começa a investir no seu ministério, e é justamente isso que o diabo não quer. Que você tenha tempo, que você tenha recurso, que você se dedique àquilo que pertence a Deus. Então o que é que ele vai fazer? Aumente o trabalho. E pode analisar a sua vida, se não é isso que acontece. Quando você começa a pensar, vou me dedicar à igreja, vou servir ao Senhor, vou investir no reino, começa as coisas a apertar de um lado, você diz, ei meu Deus, tem que aumentar o trabalho para pagar essa conta. Faltou um negócio do menino, quebrou alguma coisa, agora tem que trabalhar mais para poder pagar isso aqui. E aí aumentou, aí começa a aparecer mil e uma coisa. Então, por que você deve prosperar? Justamente por isso. Para que você não se desespere com as coisas e descanse no Senhor. Mas o que é prosperidade, apóstolo? Vou dar a definição que eu mais gosto. Prosperidade não é dinheiro, amém? Repita comigo, prosperidade não é dinheiro. A prosperidade, ela tem o dinheiro embutido, porém ela não se conclui lá. A prosperidade é você ter recurso e capacidade de desfrutar daquele recurso. Então você tem saúde, você tem tempo, você tem sabedoria, você é generoso para administrar e cuidar daquilo que você tem. E por incrível que pareça, existem muitos que são prósperos, mas não têm milhares de dinheiro na conta. Por quê? Porque a prosperidade não é o número que tem na sua conta. Amém? Existem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Como assim? A riqueza não é prosperidade. O rico, que tem muito dinheiro na conta, mas ele é infeliz, mas ele é triste, mas ele não tem tempo com a família, sabe? Ele sai de casa, a família está dormindo, ele volta, a família está dormindo de novo. No outro dia ele saiu de novo, a família ainda está dormindo. O filho tem tudo. Chega no quarto do filho, não cabe nem menino lá dentro, tem tanto presente que tem. Mas vai perguntar ao filho o que é que o filho quer? O filho diz o quê? Eu queria o Senhor. Cláudio Duarte, você sabe quem é Cláudio Duarte? Cláudio Duarte, né, ele disse assim, ó, eu tinha uma época da minha vida muito apertado financeiramente, e eu queria dar o melhor, e é normal, todo homem quer dar o melhor para sua família, para sua casa. E ele disse que a vida dele começou a melhorar financeiramente, então ele tem uma casa top, um carro muito bom, e ele começou a viajar muito, ministrando a palavra e tal, até que chegou um dia ele achando que estava tudo muito bom, tudo muito satisfeito, porque a esposa dele vivia bem financeiramente, os filhos dele tinham tudo bom e do melhor, ele dava tudo bom e do melhor, mas ele quase não passava tempo em casa. A esposa chamou ele e disse, eu preferia você antes do que agora. Ele disse, essa mulher é louca. A gente passando um aperto, dificuldade, a mulher dizia que preferia passar aquilo. Ela disse, não era um aperto. Porque antes de tudo isso que nós temos hoje, entre tudo isso eu prefiro você. E você agora passa mais tempo fora de casa do que em casa.
Então, prosperidade não é ter muita coisa, mas é eu ter a capacidade de desfrutar daquilo. Então, Deus não quer que você prospere para você dizer assim, ó, tá vendo? Eu tô aqui com um cordãozão de ouro, tá aqui anéis de ouro e tal, feito um rapper. Não! Deus, Ele quer que você tenha a capacidade de dizer assim, alguém está precisando de ajuda, você fala assim, eu posso te ajudar. A igreja precisa de, vamos trocar alguma coisa na igreja. Você pode dizer assim, apóstolo, eu vou comprar sozinho, vai nem levantar oferta, vou pagar sozinho. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Como teve um irmão ali na outra igreja lá, vamos levantar uma oferta para botar o som no ministério infantil. O irmão disse, eu vou comprar sozinho o som. Ele e a esposa. Vai com a som completa. Glória a Deus. O pastor da Casa do Leão, o apóstolo Rafael, ele ofertou o carro dele para a igreja e aí ia para casa andando, né? Claro que tem os irmãos lá com o carro e ia dar uma carona a ele, né? Mas ele já estava, amém, eu dei e já tudo certo. Você vai para casa como? Eu disse, nem que eu peço Uber. Eu vou para casa. Aí o discípulo levou ele para casa. Aí o discípulo ficou, não, nosso pastor não pode andar sem carro. Vamos comprar um carro para ele. Então, se levantaram a igreja, amém? A igreja se levantou e decidiu presenteá-lo com um carro. E ele começou a ficar meio retrucante. Tipo, não, acho que eu não quero que a igreja me dê. Eu já dei a igreja. Aí disse, não, mas a liderança quer fazer isso para o senhor. E aí ele falou com o líder dele. O líder dele disse, não deixa a igreja lhe abençoar. E ele, amém. Então, concordou e estava indo comprar o carro. Né? Já estava a caminho da concessionária para comprar o carro que ele queria. Enquanto ele estava indo, um discípulo dele ligou para ele. O discípulo chamou ele de pai, né? Pai, o senhor está indo para onde? Aí estou indo comprar o carro. Ele disse, escolha o carro que o senhor quiser. E quem vai pagar sou eu. Ele disse, não, meu amado, mas a igreja vai pagar. Não, o senhor não está entendendo. Escolha o carro que o senhor quiser. Quem vai pagar sou eu, não é a igreja não. Quem vai pagar sou eu. Sozinho eu vou pagar o carro. Sabe qual é o carro dele? Uma Dodge Ram. Os homens têm de carro, né? O cara... Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Escute, por que você está falando isso, apóstolo? Olha o nível de prosperidade do cara. Teve um irmão, tinha um dinheiro para comprar a casa dele, meu. E essa foi a parte que eu acho que mais mexeu comigo. E aí a igreja decidiu, por uma direção do Espírito, decidiram comprar uma escola infantil, inclusive a Casa do Leão tem uma escola infantil, maravilhosa, em nome de Jesus, no campus também terá. Amém? E aí decidiram comprar, a escola ia fechar, decidiram comprar. As professoras da escola Casa do Leão, tudo cristã e tal, ensina a pedagogia, mas não sai do padrão bíblico, ok? E aí tinha que desembolsar um valor nada mais, nada menos de que 1 milhão de euros. E agora de onde é que tira esse dinheiro? Mas Deus deu a direção. Ele começou a orar. Ele disse que no dia que decidiu hoje, no dia seguinte, eles já tinham os 1 milhão na conta para comprar a escola. Como é que isso é possível? A primeira oferta, sabe como aconteceu? Um irmão chegou e disse, apóstolo, eu tenho dinheiro para comprar minha casa. Minha primeira casa. E Deus mandou ofertar. Diga assim, uau. Escute, isso não é aqui emoção, ok? Não é alguém dizer a você assim, ó, faz isso aqui, ó. Não é alguém dizer assim, ó, tem quanto na conta? Tem 1.000 euros. Oferta, pô? Não. Olha, só gostei, varão, tá adicionado. Não é isso não, isso é quando Deus fala com a gente, ok? Coisas assim muito grandes, é Deus que fala com você. A viúva pobre, ela não ofertou tudo que tinha porque alguém disse para ela fazer isso. Ela ofertou porque ela quis dar tudo que ela tinha. Isso é coisa diferente, amém? E aí perguntaram, mas você vai ofertar o dele da sua casa? E seus filhos? É a herança dos seus filhos que você vai deixar. Sabe o que ele disse? Melhor do que recurso é deixar um legado. Meu irmão. A Bíblia fala que Caim e Abel levou uma oferta ao Senhor. A Bíblia fala que Caim levou... levou lá dos seus animais uma parte. E Abel pegou a melhor parte. E levou. Mas olhe para cá rapidinho e pense comigo. Quem foi que ensinou Caim e Abel a ofertar? Ele deve ter visto alguém fazer. Ele deve ter visto alguém falar sobre isso. Correto? Então a Bíblia fala que eles fizeram algo
Porque eles sabiam o que aquilo significava. Com toda certeza, ele já tinha visto Adão fazer. Talvez Adão nem tinha falado, mas ele já tinha visto Adão fazer. E aprenderam e fizeram o mesmo. Meu irmão, não existe maior prosperidade do que isso. Do dinheiro não governar você. Das coisas não governar você. É o Senhor que te governa, meu irmão. Amém? Aí a Bíblia fala aqui que o povo estava disposto a ir buscar e adorar ao Senhor. E já que o povo estava disposto a ir buscar e adorar ao Senhor, o diabo, ele vai te aumentar o trabalho. Você estava no mundo, quase não aparecia trabalho. Alguns estavam até desempregados. Entrou na igreja, aparece um monte de trabalho, aumenta a carga horária de trabalho, começa a piorar. Para uns até gostam, né? Porque está aumentando o trabalho, ganha mais dinheiro e tal, não sei o quê. Mas você não está percebendo que o diabo está querendo afastar você do propósito? A pior coisa, meu irmão, é você se distanciar do propósito por causa de recurso. Por isso que o mais importante não é o ter, mas por que eu tenho. Vamos lá. Um dia me perguntaram, Marcos, se tu hoje recebesse 1 milhão de euros, o que é que tu faria? Minha cabeça deu logo um 360. Aí eu disse Maria, pessoal, tu ia dar o dízimo de 1 milhão? Eu disse, com toda certeza. Tu sabe quanto é que é o dízimo de 1 milhão? Absolutamente sim. Na altura, ainda não tínhamos a igreja, eu pensei, meu irmão, tu já imaginou 100 mil euros, se não, acabaria as obras da sede, pô, na minha cabeça na época. Acabaria a obra. Por quê? Na época o euro estava por volta de R$4. Eu comecei a fazer contas, né? Meu irmão, 400 mil reais acabava a sede. Fazia tudo. Pagava todas as contas. Não posso nem precisar trabalhar mais. Aí depois eu investiria uma parte desse valor. Comecei a falar, né? Do que eu faria. A minha mente já está preparada para quando chegar o recurso. E na sua? E você sabe quantas pessoas pegaram grandes quantias e ficaram pobres de novo? Sabe por quê? Porque a mente era uma mente escassa. Por isso que você precisa entender o que é prosperidade, para que você ande em prosperidade. Você com pouco, você pode viver coisas extraordinárias. Do que gente que tem muito e continua vivendo em miséria. Amém? Aleluia. Perceba, quando Pedro, a Bíblia fala que Pedro foi fazer uma pesca e não pescou nada durante a noite toda. Como você acha que Pedro ficou quando não pescou a noite toda? Imagina, chegando de manhã, ele lavando as redes, ele imagina a frustração. Meu irmão, passei a noite toda, eu sei o que eu estava fazendo, não peguei nada, nem uma piabinha, nem uma sardinha, meu irmão, para fazer nada. A Bíblia fala que ele não pescou nada. E você sabe que pescador sobrevive daquilo? Quando nós fomos para o Piauí, eu conversando com um pescador lá, eu comecei a perguntar como é que funcionava. Ele diz, olha, nós temos aqui os barcos e a gente chama as pessoas para trabalhar. Nós damos um valor para ele antes dele viajar, que é para ele deixar com a família. E aí eu até perguntei, curioso, né, quanto é que era? Ele diz por volta de 2 a 3 mil reais. Eu disse, danou-se. Antes o cara nem trabalhou, já está recebendo isso. E aí ele vai porque ele passa no mínimo de 30 a 60 dias no mar. Não é tipo assim, vai uma noite e volta não, viu? É 30 a 60 dias no mar. E por isso que eles deixam um valor que é para a família se sustentar enquanto o cara está longe. E eles passam agora tempos e tempos pescando. Agora imagina, eu e você não sabe, mas a Bíblia fala que Jesus entrou no barco para atravessar de um lado para o outro e teve uma tempestade que os caras pensaram que ia morrer. Isso foi um dia fazendo uma travessia. Agora imagina 60 dias tudo no mar. Um dia o mar está calmo, no outro dia o mar está revolto, parece que vai matar todo mundo. E eles têm que pescar. E têm que trazer o ganha-pão. Porque se eles não pescar, eles não vão o resto dele não. Passou 60 dias e vão. E disse, meu Deus. Agora imagina Pedro passar a noite toda se esforçando. Você já nadou na praia? Para quem não é acostumado a nadar, 10 minutinhos de braçada, você sai de lá, parece que você treinou 3 horas. É ou não é? Imagine Pedro a noite toda jogando a rede e puxando. Jogando a rede e puxando. E nada vinha. Fica ou não fica frustrado? É igual você. Quando trabalha todo dia,
Está aqui cansado, dormindo no culto. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando chega no final do mês, recebe o dinheiro na conta, você pensa, chegou! Aí começa a pagar a conta. Paga uma conta, paga outra, paga outra, paga outra. Quando terminou de pagar a conta, se tiver 10 euros na conta, você fala assim, meu Deus do céu. Não é nem dia 1. Eu só tenho 10 euros na conta, quando tem. Aí você pensa, poxa, agora eu vou passar mais um mês trabalhando para não ter nada. Aí você começa a ficar indignado. Você começa a culpar a Deus. Poxa, Deus, eu não tenho nada, eu não conquisto nada, eu só trabalho, não tenho nada. É ou não é? Mas não é isso que Deus tem para você. A Bíblia fala que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. E cadê essa bênção que Ele já nos deu? Cadê a bênção que Ele já nos deu? A Bíblia fala que Ele trocou de lugar comigo, com você. A Bíblia fala que você era pobre, cego e nu. E a Bíblia fala que Ele substituiu de lugar. A Bíblia fala que Ele é o rei sobre todas as coisas. Tudo que foi feito veio por Ele e para Ele. Ele como soberano. Você já viu alguém que é soberano ter falta de algo? E Ele trocou de lugar comigo, com você. Meu Deus, diga assim, meu Deus do céu. Por que está faltando as coisas na sua vida? Vou dizer a você, não é porque Deus não quer te abençoar. É porque você não crê. Porque você acredita na falta. Você acredita na miséria. Você acredita que o diabo tem poder para tirar as coisas que você... Mas você não crê que Deus pode te prosperar. Passa na televisão. O país vai entrar em crise. Você, ai meu Deus do céu, o país vai entrar em crise. Passa na televisão. O combustível vai aumentar. Ai meu Deus, não vou conseguir abastecer meu carro. O aluguel vai aumentar. Ai meu Deus, eu vou morar na rua. Você só confessa desgraça para a sua vida. E quando se fala de dinheiro na igreja, poxa, a igreja já fala sobre dinheiro de novo. O apóstolo fala sobre dinheiro. Quando alguém fala isso, eu começo a rir. A última sala não, né? Teve uma célula e a gente conversando, aí alguns irmãos desabafou, eu comecei a rir. E espero que ninguém tenha pensado que eu fiquei chateado de forma nenhuma. Eu começo a rir por dentro, por quê? Porque eu sei como é que é isso. E o diabo vai fazer isso mesmo, irmão. Fazer o quê? Mudar a tua mentalidade. Vai botar você pensando que aquilo é ruim. É igual, imagina, um médico chega para você e fala assim, olha, essa medicação vai te salvar. Mas é ruim o sabor. Você é da época do Metiolate? A época do Metiolate. Você tava lá com a feridinha, pega lá o Metiolate, negócio ardia, que só uma bexiga. Mas era bom. Funcionava ou não funcionava? Biotônico Fontoura. Você já tomou? Já tomasse, Antônio, biotônico Fontoura? Nunca tomasse, não? Tu acha que tomasse escondido, isso? Que não para de comer, meu filho. Mas eu acho que também. Minha mãe me deu tanto, que o efeito está funcionando até hoje, menino. Não é possível, não. Mas era ruim. Hã? É. Sabia que é não, filho? É não? Faltou você comer. Isso você faltou, Estava precisando você comer. Ou tomar, no caso, né? Tem coisas que realmente até ruinzinho, mas que fazem bem. E apóstolo, e o que é ruim aqui no que o senhor está falando? É mudar a mentalidade. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Onde é que existe de bom na falta? Olha para cá. O que é que tem de bom na falta? O que é que tem de bom na destruição? O que é que tem de bom em algo quebrado? O que é que tem de bom na doença? Se não tem nada de bom nisso, então não é Deus que está te dando. Aposto é porque Deus está me colocando na prova. Me mostra na Bíblia que Deus está fazendo isso. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus botou o povo à prova, meu irmão. No Antigo Testamento, o povo achava que tudo era Deus que estava fazendo. Mas em Jó, a Bíblia fala que... Jó, a Bíblia fala que o diabo estava sobre rodear a terra. Chegou até Deus. E aí Deus falou, vê se estava Jó, homem íntegro e fiel. Não tem nada a questionar dele. E Satanás disse assim, também o Senhor dá tudo para ele? Tira tudo dele para você ver se ele não blasfema. E Deus permitiu
Então foi Deus que fez. Não, não foi Deus que fez. Imagina, você chega no seu filho e fala assim, aí o seu filho fala assim, eu quero comer doce. Você, não, eu quero comer doce. Não, eu quero, tá bom, coma. Aí seu filho começa a comer doce. Tome doce, tome doce, tome doce. Aí daqui a pouco dá dor de barriga. Então a culpa foi do pai, que entupiu o menino de doce. Não, você autorizou, mas ele se entupiu de doce. Então Deus, ele nos dá a liberdade. Nós escolhemos como vamos usar ela. Ok? Então Satanás foi lá e começou a tirar as coisas de Jó. Tirou uma fazenda, tirou outra, começou a matar. Só sobrava um para chegar e contar a desgraça. E a Bíblia fala que Jó não blasfemou. A mulher de Jó começou a dizer, olha, repreende teu Deus e morre. A quem eles estavam culpando? A Deus. Mas quem foi que tirou as coisas de Jó? Quem foi que tirou as coisas de Jó? O diabo, a Bíblia está falando. Mas o povo do Antigo Testamento não tinha consciência do diabo. A Bíblia fala só de Satanás uma vez no Antigo Testamento e depois está no Novo. Quando Jesus começa a expor a situação. Então Jesus começa a falar, existe o diabo, nosso inimigo é esse. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ele começa a falar que, enquanto você está querendo lá, olho por olho, Jesus está falando, não é assim que funciona. Existe uma guerra espiritual e é sobre essa guerra que você tem que lutar. O diabo vai fazer de tudo mesmo para parar você. E se ele tiver que tirar tudo que você tem e você deixar, ele vai tirar. Eu estava vendo algumas pessoas ensinando sobre leis. E aí chega um policial e fala assim, eu vou te multar por causa disso. E aí a pessoa que é entendida um pouco da lei fala assim, mas você não pode me multar. Por que eu não posso? Aí começa a usar a lei contra o policial. Aí o policial diz, como é que você sabe dessa lei? Eu, sei lá, eu acompanho esse fulano de tal, enfim. Eu sei da lei, então ele não pode me punir baseado no argumento que você está dando, porque a lei não fala isso. Então o policial retrocede. Recentemente eu tive que ir para o tribunal aqui, por conta de uma multa que eu levei, e aí foi passando o processo, chegando diante do juiz, eu estou aqui, e o juiz quer falar alguma coisa, eu quero. Eu não concordo que seja tratado como crime isso. Por quê? Porque não é crime. Crime para mim é roubar, matar, né? Tirar do que é dos outros. Aí ele disse, isso para você é o quê? Isso é uma infração de trânsito. Aí a promotora que estava lá na hora, muito de Deus aquela mulher, acho que até que ela é crente. Aí ela disse assim, baseado nos fatos, já que o senhor já tinha a carta de condução anteriormente, apesar de não estar caducada, demonstra que você já tirou, que você sabe o que você está fazendo, então realmente não pode ser enquadrado como crime, porque você sabe o que você está fazendo. Veja, a lei, certo? Sendo argumentada contra a lei. E por conta disso, eu fui absolvido. Não precisa pagar nada, está tudo certo, está tudo resolvido. Quando você entende o que Deus já liberou para você, você usa isso ao seu favor. Então a Bíblia fala que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Pare de falar, eu não tenho nada. Comece a dizer, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Pare de dizer, eu tenho falta. Diga, eu tenho todas as coisas. Por quê? Criei, por isso falei. Todas as coisas são nossas. Diga amém. Sei que você está cansado, mas receba, meu irmão. Eu quero você prosperando. Eu quero você comendo melhor essa terra. A Bíblia fala assim, do fruto da vossa boca comereis o melhor dessa terra. Já falei a vocês várias vezes. Liz estava para nascer. Meu irmão, a gente basicamente começou a comprar coisas para Liz um dia desse. De tanta coisa que a gente ganhou. A gente não tinha berço, ganhamos o berço. A gente não tinha carrinho, ganhou. E outra, gente, não era assim, coisa velha não, coisa nova. Ganhamos carrinho, ganhamos o bebê conforto, aí ganhamos o colchão, aí a fralda, a gente durou quase um ano para comprar a fralda para Liz. Ia chegando, aí ela ia crescendo, dizia, poxa, tem que comprar roupa. Aí ia chegando roupa, e mais roupa, e mais roupa. Eu disse, meu Deus do céu. Ao ponto de a Aline já teve que dar um bocado de roupa já, porque já não cabia e nem já não dava mais para guardar. Mas por quê? Porque prosperidade não é sobre o que você pode fazer. É sobre aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Então vamos lá.
Pedro estava lá pescando, não conseguiu pegar nada. Imagina agora o ar de frustração de Pedro, porque não fez nada. É assim que você fica quando a gente passa o mês todo trabalhando, paga as contas e fica com conta atrasada e sem dinheiro. Nessa hora ninguém sente vontade de se alegrar. Nessa hora ninguém sente vontade de seguir o chamado. Nessa hora ninguém sente vontade de vou para a igreja, vou arrumar a igreja toda, vou servir o Senhor, vou pregar a palavra, vou na rua evangelizar. Ninguém sente vontade disso. Porque está triste, está cabisbaixo, começa a olhar, minha vida não vai para frente. É ou não é? Se você gasta tempo tentando pagar contas e sobreviver, você não tem tempo para cumprir o seu propósito em Deus. E não terá tempo para a sua família. Porque está correndo para ganhar dinheiro e não consegue gastar o que está ganhando. Ou está gastando mal. A Bíblia fala aqui, ainda em Êxodo, Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. E aconteceu que num determinado dia, Jesus se aproximou ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Era tão bom que fosse assim hoje em dia ainda. Ou se espremendo ali na porta para entrar aqui para ouvir a palavra. Agora é uma luta, a gente correndo atrás do povo para ensinar a palavra, mas a Bíblia fala que chegará um dia que as pessoas correrão de um lado para o outro, procurando quem prega a palavra e não vão encontrar. Porque eu já vou estar no céu. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que haviam desembarcado e cuidavam de lavar as redes. Mas Pedro não pegou nada durante toda a noite, está lavando a rede, vê Jesus, o barco dos caras, e fala, vou usar esse barco. É muito ruim quando você está triste, decepcionado e alguém vem nos pedir alguma coisa. Você tem que se controlar às vezes para não deixar a sua frustração ser derramada em outra pessoa, não é? Tem que ter um autocontrole muito bom. Então, ele entrou em um dos barcos que pertencia a Simão, o mais bruto do grupo, e lhe solicitou que afastasse um pouco para a praia. E ele assentou no barco e começou a ensinar. Isso, vou aqui abrir uma parêntese, é minha opinião, ok? É o meu pensamento, é o que eu acho. Eu imagino agora o Pedro olhando e dizendo assim, meu irmão, esse cara não está vendo que eu não pesquei nada. Eu estou aqui, ainda quer usar o meu barco, tanto outro barco tem que ser o meu. É igual alguém diz assim, o meu carro está na reserva, aí vem uma Porsche e me pede, pode me levar ali? Logo o meu que está na reserva. Por que não pediu do outro? Por que não pediu do Will? Que é elétrico, bota ali na tomada da igreja, carrega um pouquinho e vai-se embora. Né? Tem que ser logo o meu que está na reserva. Eu imagino Pedro assim nessa hora. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Tá ou não estava? Mas, às vezes, aquilo que vai destravar a nossa vida é justamente na hora de crise. Na hora da crise, Jesus fala assim, ó, escute, isso não é provação não, viu? Mas na hora da crise você tem a oportunidade de avançar ou de continuar lá. Você vai ter a oportunidade disso. Aí a Bíblia fala, poxa, e ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão e começou a ensinar o povo. Assim que acabou de ministrar, ele se dirigiu a Simão e os demais e lhe pediu, ide para as águas que são mais profundas e lançai as vossas redes. Jesus não estava vendo que ele tinha lavado a rede? Quando um pescador lava a rede, quer dizer que encerrou a pesca, ok? Só que o que está acontecendo aqui? Pedro semeou. Semeou o quê? O que ele tinha. Ele naquele momento não tinha dinheiro nem peixe, mas ele tinha um barco e o tempo dele. E ele semeou na vida de Jesus. Deixou Jesus pregar. Teve que esperar Jesus acabar. E ele teve que ouvir Jesus pregando também. Depois de tudo isso, Jesus agora virou para Simão e disse assim, agora entra no barco, volta até lá no fundo e lança a rede de novo. Escute. E ao que Pedro disse, mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, já era de manhã, imagina o cansaço que ele estava. Devia estar igual a Silmara quando chega do trabalho, fica pengando assim para o lado. Igual a Viviane, que não está ali agora. E ele disse, trabalhamos a noite toda e nós não pegamos nada. Todavia, escute, todavia, confiando na tua palavra. Meu Deus do céu. É isso, meu irmão. Tem uma canção que eu vou pegar para cantar aqui na igreja, meu irmão.
E eu que não tinha mais nada, além de uma palavra liberada. Não sabia eu que isso era tudo que eu precisava, meu irmão. É justamente isso. Meu Deus, escuta essa canção da Lova, tá a chorar. Pô. Porque a gente não precisa de rio de dinheiro, não. A gente precisa da palavra. Quando eu entendi isso, eu parei de ficar pedindo a Deus só dinheiro. Eu chamo, dinheiro venha. Mas eu entendi que não é o dinheiro que vai trazer as coisas, não, pô. Por isso que eu chego em algum lugar e digo assim, eu quero isso aqui, Senhor, te agradeço, Pai. Eu chego aqui na igreja, Pai, te agradeço pelo novo projetor. Aí não vai ficar aqui, o novo vai ficar aqui no meio aqui, ó. Aí a gente vai aumentar a tela, amém? Vai chegar, tá chegando. Pai, te agradeço pelo novo caixa de som. Te agradeço pelo retorno. Apóstolo, tá orando, tá quebrando, é porque tá chegando novo. Amém? Vai chegar, vou até tirar daqui, que já parou de funcionar. Tá chegando. Aí vai chegar os 2 caixas de... Escuta o que eu tô falando, viu? Que é para depois você dizer assim, ó, o apóstolo falou e chegou. 2 retorno. O retorno parece um triângulo, vai estar aqui. Um sub, que é um caixa grande, vai ficar aqui na frente. O outro caixa de som que vai ficar aqui. Vai ter um caixa aqui, que é para quando as cadeiras estiverem aqui, tem um caixa aqui, ó, de som apontado para cá também. O projetor novo. As luzes que vamos colocar aqui na igreja. O carpete. Vamos trocar o púlpito. O altar aqui, o... Apóstolo, com que dinheiro? Eu não preciso de dinheiro. As cadeiras, já contei vocês como foi, não foi? Senhor, se tivesse pelo menos 30 cadeiras, Senhor, seria muito bom. Deus disse, é por isso que você não tem nada. Você sempre pensa um pouquinho. Pare de falar meu carrinho, minha casinha, meu quartinho, é meu carrão, minha casona. Amém? Aí eu disse, Senhor, aí Deus disse, é por isso que você não tem nada. Eu disse, Senhor, Pai, te agradeço pelas 50 cadeiras. Nós não tínhamos dinheiro para comprar nem 10. É porque as pessoas deram o nome, só não deram dinheiro, né? Eu disse, Senhor, te agradeço, Pai. E vim para cá para a igreja e orava, Senhor, te agradeço pelas 50 cadeiras. Te agradeço pelas 50 cadeiras. Fomos para a casa de Liliana para almoçar. Um almoço extraordinário. Estou sentado eu, liga meu irmão Demas, para o pastor Demas. Apóstolo, estou aqui com o varão aqui e tal, não sei o quê. Olha a cadeira, vê se o senhor gosta. Aí mandou a foto da cadeira. Disse, top, meu irmão. E aí? 50 cadeiras tá bom? Disse, perfeito. Olha, meu Deus do céu. Na hora, amém, perfeito. Ele, e aí, vamos fazer como? Eu disse, e aí, diga lá. Ele, 50 cadeiras, apóstolo. Tá bom, senhor, está bom. Ele disse que divide 2 vezes. Eu disse, amém. Tem que dar as 50% tal dia. Eu disse, amém também. Ele falava, eu disse, amém. Ele, pá, dos 50% eu vou dar metade. Eu disse, glória a Deus, pode estar fechado. Tá, fechei o negócio aí. E o senhor tem a outra metade? Não, mas crê que é chegar. E você está sentado nelas, amém? E já está pago, amém? Deus, meu irmão, só não funciona para quem não crê. Só não funciona para quem não crê. Vamos alugar esse espaço. A gente não pagava nem 850 direito no outro. Mas vim para cá, como é que vai pagar o aluguel? Uma pessoa ligou para mim e disse, apóstolo, você é melhor a gente alugar um lugar mais barato? Eu disse, não, varão. Por que não? Eu disse, porque eu creio no Deus que falou. Quando eu entrei aqui, meu amado, comecei a andar aqui, ó. Quando eu toquei uma na parede, que eu virei aqui, eu disse, ô pai, é aqui. A igreja é essa. Eu te agradeço, pai. Como é que vai pagar? Eu também fiquei pensando, como é que eu vou pagar? Estou sentado eu no culto, adorando ao Senhor. Deus disse, você está com medo? Porque tem que dar 5 mil euros para entrar? Você está orando pelo quê? Bota a foto aí do campus aí. Você está orando pelo quê? Eu disse, pelo campus. E você acha que com 5 mil você vai fazer alguma coisa lá? Eu disse, não. Tem que ser milhões, né? É. Como é que você está crendo para milhões e não crê que eu vou dar 5 mil? Aí eu disse, pai, já te agradeço, pai, porque esse espaço é nosso. Olha aí. Quem crê para isso, meu irmão, crê para pagar um lugar rapidinho. A gente vai ter outra foto. Em nome de Jesus. Hã? A gente vai lá, em nome de Jesus. Vou marcar um dia para a gente ir lá na oração. E eu fui lá, saí do culto, fui lá. Cheguei, parei no carro de novo lá. Segurei na grade e disse, pai, já te agradeço, Senhor. Aí eu olhei para o lugar onde vai ser o monumento da fé. Eu disse, pai, já te agradeço, pai, pelo monumento da fé. Eu sei que muita gente, Deus começou a falar isso comigo. Você sabe que muita gente vai chamar isso de loucura, né? Vai ter gente que vai filmar e vai dizer assim, ó, olha o gasto de dinheiro que poderia ser distribuído para pessoas com deficiência, tererê, 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 tererê.
Eu disse, mas aqui o povo não vai precisar disso. Aqui o povo não vai dar até os fonezinhos de ouvido lá, vai tirar, porque não vai precisar usar. Amém? Apóstolo, e o Senhor vai fazer isso tudo como? Eu não, o Senhor. Eu sou só um empregado dele, para fazer a sua vontade. Agora, se você crê, meu irmão, você vive. Aí a Bíblia fala que ele recebeu uma palavra, e ele disse, porque tu falasse, Senhor, eu vou pegar a rede mais uma vez. Mais uma vez. Vou colocar o barco lá para o fundo do mar mais uma vez. E durante o dia, se você não sabe, é muito mais difícil pescar, sabe por quê? Por causa da agitação. À noite está mais tranquilo, mais calmo, os peixes ficam mais à vontade. Por esse motivo, versículo 6. Assim eles procederam como? Fizeram como Jesus falou. Faça como Jesus falou, meu irmão. Por isso, escute. Às vezes Deus manda você fazer algo e você não faz. Você impede de Deus prosperar você. Eu estava quase fazendo uma coleção de relógios já acabou o meu relógio tudinho. O último estava lá no culto de Jean. Eu disse, Senhor, eu só tenho esse. Você pode esperar eu ganhar um, pelo menos? Eu ganho, né? Aí depois, estou o culto todinho aqui, tudinho. E o interessante foi o que ele falou no final. Ele disse, eu sabia, pô, que tu ia me dar esse relógio. Eu disse, amém. Tu tá orando já, então, né? Quando acabou o culto, Deus disse, agora dê. Sabe por quê? Ele fala assim, ó. Viva o que você prega. Agora dê para quê? Para fechar com chave de ouro aquilo que você pregou. Meu irmão, as coisas não me prendem. Já disse a você, já dei carro, já dei telefone, já dei dinheiro, já dei joia, já dei sapato, já dei roupa. O que Deus mandar dar, a gente vai dar. Por quê? Porque as coisas não me dominam. E eu vou continuar crendo e chamando a existência. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então tem coisas que Deus mandou você fazer. E você está assim, Senhor, porque se eu der... Aí Deus está falando assim, ó, você não entendeu ainda. Deus, ele não multiplica o pão. Deus, ele multiplica a sementeira. Quanto mais você dá, mais você colhe. Não é quanto mais você come. É quanto mais você dá, mais você colhe. E assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixe. Tanto que a rede começou a se romper. Meu Deus do céu. Sabe o que Deus fala assim? Eu vou te abençoar tanto, que não vai conseguir ficar só contigo, vai ser obrigado a dividir. Meu Deus do céu. Oh, aleluia, fique perto de mim, meu irmão. Fique perto de mim, viu? Porque quando a bênção chegar, ela vai cair por um lado, vai cair por outro, vai cair para frente. Olha. Aleluia. Você entende isso? Foi o que aconteceu. A bênção chegou aqui, já foi para ali também. E vai chegar um melhor lá e vai ter que... Meu irmão, é semente, amém? Aleluia. Você crê nisso? Por esse motivo, eles acenaram para os amigos. Cadê meus amigos? Ô, glória. Acenaram para os amigos para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos. Uma pessoa que eu não vou esquecer de jeito nenhum, né? Por ser já... Também, meu mano, calma. Vai chegar lá. Por que eu estou falando isso? Porque pensa logo em mim. Qualquer coisa, olha, já liga para mim. Pastor Jean. Pode ser o que for, ele liga, vamos fazer isso aqui, então. Olha, o que é que tu acha disso aqui? Já começa. Aí um dia ele chegou e disse assim, mandou uma frase para mim, né? Quando a bênção chegar na minha vida, vou ligar para tu e dizer assim, ó, pode largar o trabalho, que a gente vai ver da obra agora. Aí eu disse, idem, meu amado. E é o desejo do meu coração. Deus, ele não vai te abençoar para ficar só com você, seu avarento. Ele vai te abençoar para você abençoar outros, generoso. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim, meu irmão, eu vejo você, generosidade. Então, quando chegar, lembra-te de mim. Diante do tamanho evento, a gente vai acabar aqui. Diante de tamanho evento, Simão prostrou-se aos pés de Jesus e declarou, escute agora, lembra que eu falei que a falta faz você ficar preocupado, angustiado, nervoso, e aí você não consegue focar, não deveria ser assim, amém? A maturidade, ela não anda porque tem,
Maturidade, ela anda porque sabe que precisa andar, sabe o que precisa fazer. Mas aí a Bíblia fala que depois desse evento, Simão se prostrou e disse: Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com essa pesca que havia realizado. Assim como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não temas, a partir deste momento tu serás pescador de vidas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas. Meu irmão, é isso que eu fico, meu Deus do céu. Aleluia. A Bíblia fala que eles acabaram de ter uma pesca extraordinária. A gente pode dizer que o cara começou a ganhar dinheiro agora, meu irmão. O cara começou a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Ele ia pegar os peixes que ele pescou, ia vender, ia pagar as contas dele, ia começar. Aí ele disse: meu irmão, se deu certo uma vez, agora eu vou pescar de novo, vou ganhar mais dinheiro. Não era mente de uma pessoa que poderia pensar assim, mas a Bíblia fala que diante disso, ele largou tudo. Ele deixou o barco, deixou os peixes, deixou tudo. Ele disse: meu irmão, eu vou seguir esse cara aqui, ó. Porque ele entendeu, meu irmão, que o segredo não estava na força do braço dele, estava na palavra de Jesus. Ele começou a ficar despreocupado com o que ele ia comer, com o que ele ia vestir, porque Jesus estava lá. Chega o cobrador de imposto e fala assim: ó, ei, tem que pagar o imposto. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: eu não tenho, larguei tudo. Já lembra daquela frase que fala: Senhor, se eu já larguei, largamos, como é? Pai, mãe, filho, filha, tudo por amor de ti. O Jesus falou assim: não se preocupe, porque ganharás tudo isso 100 vezes mais aqui na terra, além da vida eterna. Ei, Deus não perde para ninguém. Tudo que você já deu, tudo que você já ofertou, Deus, ele não perde para você não dar. Mas a Bíblia fala que eles tiveram uma pesca extraordinária, poderosa. Era para ele dizer assim: ó, agora estou feito. E a Bíblia fala que eles abriram mão, deixaram tudo lá e seguiram Jesus. Disseram assim: ó, eu vou seguir esse homem. O que está faltando para você é isso. Pare de olhar para o dinheiro. Pare de olhar para o trabalho. Pare de olhar para os homens. Ah, porque o presidente aumentou o imposto. Ah, porque o presidente baixou. Ah, porque é aquela pessoa que vai resolver o problema. Pare de olhar para isso. Maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Pare de confiar na capacidade do ser humano de te promover. Ei, não é o apóstolo Marcos, não é o ministro, não é a igreja, não é o político, não é o prefeito, o presidente, não é o seu patrão, é o Senhor que te prospera. Você entende? Por isso que Pedro entendeu, meu irmão. Pedro disse: eu entendi que eu não devo ficar preocupado com as coisas, porque Ele é a fonte de toda a riqueza. Agora pergunta se faltou para Pedro. A Bíblia diz que Pedro começou a pregar a palavra. Ia na casa de um, era bem servido, tinha quarto e comida. Ia na casa de outro, era bem servido, tinha quarto e comida. Não faltava nada. A Bíblia fala que em Atos, quando começou o movimento, a unção pegar, a Bíblia fala que as pessoas vendiam o que tinham e lançavam as riquezas aos pés dos apóstolos. Estava dando dinheiro ao apóstolo? Não, escuta. O que é que eles estavam fazendo? Como os líderes da igreja, eles sabiam a necessidade de cada um. Então a Bíblia fala que eles repartiam de acordo com a necessidade de cada um. Mas os apóstolos também têm necessidade, não era? Então eles comiam também. Tá? O que é que está acontecendo? Eles decidiram viver para o Senhor e o Senhor estava cuidando deles. Você entende? Então, pare de se preocupar com coisas. Eu não estou dizendo para você largar o trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar ou deixar de pagar a conta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para de se preocupar demasiado com essas coisas. Por isso que Deus quer prosperar você. Por isso que você precisa entender que você precisa prosperar. Para que você tenha a condição de abençoar sua família, abençoar seus irmãos, de passar tempo com seus filhos, tempo de qualidade. Não é chegar desesperado do trabalho, toma banho rápido e vou ter que sair para trabalho novo. E o filho fica assim, ó. Não, é você sentar com ele, sei lá, eu não tenho muita brincadeira para brincar. O máximo que eu posso brincar com ele é de briga, até ele chorar. Quando ele chora, a gente para. A régua é essa, né? Só que eu não faço com força. Ele aqui não aguenta, né? Aí quando ele chora, a gente para. Quando ele chora, a gente para. E às vezes ele não chora nem porque está doendo, né? Porque ele está ficando tão frustrado, porque não está conseguindo sair, aí ele chora, né? Aí depois que a brincadeira está correndo, vai brincar de quê? Mesma coisa lixo.
E dia a Aline foi tirar foto minha, porque ele estava botando as atacas aqui botando os pompom aqui na barba. Não, pai, comida. Aí você abre a boca e finge que tá comendo, né? Criança deixa o pai besta mesmo, né? Maquiagem, não, acho que não. Essa parte acho que eu vou pular. Mas tempo, meu irmão. Tempo. Todos vocês, escute. Quem é pai e quem um dia vai ser... Ou pai e mãe que eu digo, ok? Quer ou não quer passar tempo de qualidade com seus filhos? Seu filho dizer assim, poxa pai, poxa mãe, eu queria tal coisa. Você assim, eu vou comprar para você. Não é ser irresponsável, não é torto, é direito para o filho ficar um menino mimado. Não, mas poder dar o melhor para os seus filhos. Deus quer também. Por isso que a Bíblia fala assim, ó. Se vós pais sabeis dar boas dádivas a seus filhos, imagine o seu pai que está no céu, que não vos negou nem seu próprio espírito. É o desejo de Deus para mim e para você. Você entende que prosperidade não é sobre dinheiro? É sobre vida, é sobre qualidade, é sobre dar atenção à minha família, é sobre desfrutar do reino de Deus do ministério. Você entende isso? Agora fica de pé em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Tocar? Não toca agora não, pausa aí. Eu queria orar por você primeiro. Aleluia. Rabaxi cantará.